Bom dia, bom dia, bom dia. Despertando e encorajar para a vida. 5 horas e 7 minutos. Tô me sentindo uma locutora de rádio AM. Pessoal, bom dia. Carol, bom dia. Bom dia, Dai, bom dia. Gente, estou iniciando essa live aqui nesse projeto bem bacana de falar um pouquinho sobre a nossa identidade. Eu falo muito na pós e em todos os treinamentos sobre o IPP, que é Identidade Pedagógica Poderosa. Gente, não é fácil ser professora. Acho que nunca foi. E nos dias de hoje parece que tá apertando mais ainda, né? E independente de qualquer profissão que você vá fazer, bater, qualquer atividade que você vá fazer, se a gente não tiver isso aqui, ó, muito bem afiado, a gente é derrubado a todo momento. Então, eu vejo muito que a gente não... A Gra entrou, boa noite, bom dia, tô tão acostumada a fazer live à noite, gente. Ai, que doideira. A live vai ficar salva, depois eu vou colocar no YouTube também, vou colocar no Facebook, que tem pessoas falando, já não vou conseguir talvez assistir ao vivo, mas por favor, deixa gravada. A gente nunca foi ensinado a trabalhar a nossa mente, muito menos ao nosso favor, né? Então, assim... A gente fala muito, você tem que ser forte, você tem que ser isso, você tem... Tá, mas como ser? Esses dias uma amiga minha falou assim, adivinha o que o psicólogo falou pra mim? Falou que eu tenho que me perdoar. Aí eu falei, né? É básico do básico quando a gente quer se desenvolver e começar um bom relacionamento com a gente mesmo. Ela falou, o psicólogo disse que eu tenho que me perdoar. Eu falei, é legal. Ela, mas como fazer isso? Então essas coisas que parecem ser simples, que na verdade são mandatórias na nossa vida, para o nosso sucesso. Quando eu falo de sucesso, gente, é sucesso emocional, físico, profissional. Tudo isso não é ensinado passo a passo como a gente vai fazer. A Anitta também entrou. Bom dia, meu amor, bom dia. Várias pessoas entraram e tiveram que sair. Tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Eu tô fazendo a live principalmente nesse horário para mim, para me educar também. Porque à noite geralmente tem uma série de coisas que depois eu não consigo, acaba tumultuando aí minha vida. Sabe como que é, né? Eu não sei se a Anitta acorda cedo assim, porque eu tô aqui com a voz de travesseiro, né? Mas é geralmente o horário que eu já tô acordada. E quando a gente fala, eu vejo muitas professoras, muitas mães, muitas mulheres muito fragilizadas, gente. E a gente não pode ter assim, não pode ter essa carcaça tão fraca para os dias de hoje. Não dá. A gente tem que se fortalecer um pouquinho mais. Quando eu falo dessa identidade, tem pessoas que se relacionam com coisa de igreja, com coisa de religião, e não tem nada a ver. No dia a dia, não dá pra gente deixar tudo que bate nos machucar. Ontem foi um exemplo clássico que uma pessoa foi grosseira comigo e eu falei assim, olha, isso tá grosseiro demais. Eu espero mais de você, que é um profissional da área, assim, assim, assado. E a pessoa que estava do meu lado fez assim, uau, né? Eu falei assim, gente, uau, a gente tem que aprender a responder. A gente tem que aprender. Então, um pouco que eu tô trazendo aqui, tem coisas também que é de um livro famoso, que muita gente já leu, eu já li, né? Mas por que eu peguei Napoleão Hill de novo? Porque ele é um mestre nessa área, ele é muito bom em falar isso. Ele é pragmático, e não é porque ele estudou homens de sucesso. Isso um pouco me irritava um pouco no Napoleão Hill, quando eu lia. Mas é porque ele é básico e certeiro. O que ele fala ali é o que funciona ainda. Eu fui para outros caminhos e acabei voltando aqui porque eu acho que é fácil de ser entendido. Então hoje eu vou passar um pouquinho sobre a parte 1, que fala que é muito legal, onde começa a estrada da realização. Por quê? Porque todo mundo quer realizar algo na vida. Se você não tem objetivo de realizar algo, provavelmente você já está em meio de alguma depressãozinha, alguma coisa assim. Porque é nosso, do ser humano, estar num ponto A para ir para um ponto B. Se a gente não tem esse ponto B, a gente vai perdendo um pouquinho do sentido da vida, né? E ele fala muito sobre conhecer a pessoa mais importante da vida. Ai, que balela, né? A gente sabe disso. Mas o autodesenvolvimento, o autoconhecimento é aquela máxima. Quanto mais eu vou atrás, mais eu vejo que eu não sei, né? Mais eu vejo o quanto eu tenho que afinar aí meu machado. E ele fala muito que a gente pode alcançar saúde física, mental, moral, felicidade, sucesso, dinheiro, qualquer outro objetivo que é digno, cuja a realização não viole leis da vida, como a lei de Deus,
né, que ele fala dessa lei, e dos direitos do outro semelhante. Então, se a gente não quer romper essas duas coisas, tudo a gente pode alcançar, né? E ele fala muito sobre ter essa obsessão. Qualquer coisa na vida que vai, eu gosto muito disso, que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. O que eu realmente vale a pena ter? Uma família? Ou realmente vale a pena ter para mim um corpo mais saudável? Ou realmente vale a pena ter uma casa? Então vale a pena trabalhar para ter. Porque nada do que a gente vai realizar na vida não vai ser sem esforço. Então a gente vai saber que, olha, se vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Quando eu pego as professoras, elas, vale a pena ter saúde emocional, vale a pena ter um poder de liderança na escola, não digo só na sala de aula, mas com os outros docentes e com a coordenação, vale a pena saber liderar as crianças, vale a pena conseguir falar com os pais de igual para igual, então vale a pena trabalhar para ter essa habilidade. Porque no fundo é só uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E quando a gente fala dessa mentalidade forte, positiva, digamos assim, forte, eu gosto de ser poderosa, de ser forte, e do outro lado fraca, ele fala que as duas são tão importantes quanto. Né? Se você focar numa mentalidade forte, ela vai ser forte. Se você não desenvolvê-la e deixar a vida levar, ela vai ser cada vez mais fraca. Então ele fala de esse talismã imaginário que a gente tem. Ele fala, você vai deixar virado para quê? Para cima do positivo ou para baixo do negativo? Porque as duas funcionam. Tão forte quanto. E tem uma parte aqui que ele fala muito interessante, que é muito interessante, que alguém fala que muitas vezes a gente culpa Deus, culpa a situação que a gente está. E ele fala que nós não somos, né, nessa situação, nesse dizer ali no livro, nós não somos pobres por causa de Deus. Que a gente acha que a situação da vida, não estou falando que isso não existe, que tem pessoas que são mais favorecidas, isso já é lógico, é óbvio e todo mundo sabe. Só que tem muita história também de gente que saiu de situação difícil e conseguiu ter ascensão na vida. Então, a situação que você está hoje não define a situação que você pode estar. Numa sala de aula, se você está numa situação difícil, não quer dizer que você vai ficar lá pro resto da vida. A não ser que você não desenvolva o desejo de transformar. Se você não desenvolveu o desejo de transformar, lá você vai ficar. E foi isso que aconteceu comigo. Chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais isso, eu quero aprender sobre o comportamento infantil, eu quero desenvolver uma aula melhor, eu quero aprender um pouco sobre a cabeça da criança, como que funciona aqui os neurônios. Eu tive esse desejo latente, ardente de mudar a situação. Porque se você não tem esse desejo, você vai ficar na mesma. Se você não tem esse desejo para, olha, ter uma saúde melhor, se você não tem esse desejo para ter um casamento melhor, se você não tem esse desejo para organizar suas finanças, você vai viver esse bolo aí, essa roda, essa bola de neve. Nada vai mudar se o seu desejo não for grande o suficiente para você lá desenvolver habilidades. Então, hoje eu não consigo, tá tudo bem. O que eu preciso aprender para que eu possa fazer melhor? Né? Essa grande sacada. E é necessário, gente, sempre, para qualquer coisa na vida, desenvolver hábitos de reconhecer o que você precisa transformar, de se relacionar com outras pessoas que talvez esteja lá onde você quer estar, com assimilar, né, as coisas da vida que você já aprendeu. Isso aqui é uma inteligência que não é ensinado na escola, é inteligência e sabedoria da vida. E quanto a gente coloca isso em prática? Quanto a gente para e pensa na nossa vida? Muitas vezes a gente vai só no efeito manada. E todos esses princípios, tudo isso é possível de ser aprendido e aplicado para alunos, para professoras, para crianças e para adultos. Né? A gente sabe que a vida, enquanto a gente está aqui, a gente tem que se desenvolver. Porque se a gente não se desenvolver, a vida é uma escada rolante que vai para trás. Não vai ficar aí parada do jeitinho que você tá, achando que vai melhorar. Se a gente parar de onde a gente tá, a tendência é sempre ir, né, para trás, né? Porque tudo move para frente. Então, se a gente não se desenvolve, a tendência da vida é a gente ficar para trás, não tem essa, né? Então, a gente tem que entender que os princípios podem ser aprendidos por crianças e adultos. Isso que me deixa muito feliz. Isso que me faz continuar na luta do tipo, gente, não tá bom hoje, eu entendo. Eu não sou aquela pessoa tóxica que fala, vai, tenta. Não se desenvolva. Se você tentar sem se desenvolver, você cansa. Então, pare e se desenvolva um pouco antes
de seguir. Então tem que ter grandeza. A grandeza vem daqueles que têm metas, que têm objetivos. Eu sempre falo, o que precisa ser melhorado agora na sala de aula? Qual a primeira meta de relacionamento sua na sua família, na sua casa, quando eu tô atendendo as famílias? As pessoas querem melhorar as coisas, mas não sabem para onde. E quando uma pessoa tá perdida, a primeira coisa que ela precisa saber é para onde ela vai. Se alguém fala, eu tô aqui perdida, Jéssica, não sei chegar em tal lugar. A primeira coisa que eu pergunto, tá, mas onde você tá? Ah, eu tô aqui, então você faz esse caminho. As pessoas não têm noção de onde elas estão, nem para onde vão. E isso é muito triste, né? O sucesso pode sim ser atingido e mantido, porque também é difícil manter. Se você tiver uma mentalidade forte, porque senão você pode até alcançar, só que você acaba perdendo. Ai, Jéssica, tive um ano maravilhoso na escola e não me desenvolvi, perco essa habilidade de liderança. Ai, economizei dinheiro. Se você não tiver uma mentalidade forte, você vai lá e gasta tudo. Ah, emagreci. Se você não tiver uma mentalidade positiva e forte, você vai lá e engorda de novo. Então, o lance não é nem alcançar o objetivo, mas é manter também, né? E a gente sabe que vai ter adversidades. Você monta uma empresa, pode vir uma dificuldade para contratar umas pessoas. Você pode ter acabado de sair de uma super férias legal com seu marido, depois pode ter uma adversidade aí. Então, assim, o fato de você ter adversidade na vida também não vai determinar isso, porque todo mundo tem. É uma pessoa que fica doente, é uma perda que você tem, é uma briga de família, né? É uma discussão que às vezes você tem na escola, é um aluno novo que você enfrenta, então não adianta, né? A adversidade é passível de qualquer vida. E muitas vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente se vitimiza, né? A gente fica com dó da gente. E aí que a gente começa a abrir a perna para que mais as portinhas, né? Eu falo que mais coisas entrem na nossa vida para quê? Para nos derrubar, né? Ontem essa pessoa que eu falei que foi um pouco rude comigo, ela falou assim, mas você não tem dó de você, de tudo que você já passou? Eu falei, não tem. Mas nem um pouquinho? Eu falei, não. A época que eu tive dó de mim, eu me paralisei perante a dó. Parecia que só ter dó bastava. Hoje eu reconheço que eu passei por momentos difíceis. Reconhecer é uma coisa. Eu reconheço isso, tenho empatia comigo, mas eu não vivo mais lá naquele momento. Nas chacotas, nas humilhações da escola que eu passei, em várias situações difíceis na vida. Aquilo lá foi aprendizagem, mas eu não vivo mais lá. Porque se eu tiver dó de mim o tempo todo, eu não vou, né? Eu não vou pra frente. Eu fico paralisado pela dó. E tudo isso impacta diretamente na identidade que eu tenho, pedagógica, porque eu falo com professoras, ao meu respeito. Eu não quero ser a pessoa que é vista como dó, como pobre coitada. Eu não quero. Né? Toda vez que eu entro nessa situação, eu entro nesse lamaçal. Então, quando eu desenvolver o que eu posso aprender com os erros? O que eu posso fazer de diferente? Porque a gente ensina para as crianças que os erros são oportunidades de aprendizagem. E pra gente? Quando a gente é adulto e as coisas não estão dando certo? A gente aprende com erro ou a gente se revolta, a gente culpa, a gente até tem essa máxima de ir lá deitar na cama de posição fetal e ficar extremamente fragilizada. Hoje, não que eu tenha, às vezes eu até me surpreendo, falo, gente, será que eu tô madura demais, forte demais ou insensível demais? Isso às vezes até me assusta, mas eu consigo fazer essa análise. Por quê? Porque eu vou criando um repertório de superações que a gente tem. Então, hoje é por causa disso, amanhã é por conta disso. Porque a gente vai se calejando na vida, principalmente se a gente está fazendo coisas diferentes. Então, as professoras, às vezes, tentei isso, não deu certo. Dentro da pós mesmo, tem ferramenta que às vezes você vai aplicar da primeira vez e não dá certo. Não dá o objetivo que a gente quer. Mas e daí? E daí? Tá, não apliquei uma vez, não foi da maneira que eu quis, eu não vou parar. Porque se a gente parar nisso, nessa trajetória, eu teria um post no Instagram, eu teria dado um treinamento só na escola, eu teria só uma aluna na pós, eu não teria sucesso nas escolas que eu passo como consultora, tá? Porque nem tudo sai redondinho, nem tudo, porque nada é realizado sem trabalho. E na hora, nesse processo de trabalhar, a gente erra, a gente se levanta e tá tudo certo. E aí, uma segunda coisa que é muito importante, que a gente tem que deixar ali,
A vida devolve pra gente o que a gente entrega. E muitas vezes, principalmente para professora, a gente fala, ai, tem que trabalhar com amor. Gente, nem sempre a gente consegue amar. Amar a rotina de professora é uma exaustão pura. Até essa rotina, por exemplo, de cuidar das redes sociais. Vocês acham que eu amo ficar fazendo vídeo? Ah, eu amo fazer isso todo dia. Amo nada. Amo nada. Mas eu amo as pessoas pelas quais, as pessoas que recebem as mensagens que eu passo. Mas escrever mensagem, escrever post não é nada agradável. Mas eu amo as pessoas que são beneficiadas por isso. Que a grande maioria aqui são professores e são mulheres. Então não tem essas vezes de amar trabalho, gente. É muito difícil amar ser professor, amar corrigir prova, amar fazer atividade. Não é essa. Então tira o foco disso. Faça com leveza, sim, porque fazer pesado não vai adiantar nada. Não vai melhorar seu dia. E ame as pessoas que são beneficiadas pelo seu trabalho. Ame a sensação que você entrega para o aluno, nem o aluno em si. Você tem que aprender, a partir do momento que você faz isso, né? Você começa a se reconhecer, fala, olha, meu trabalho é difícil, mas eu sou uma profissional da hora, gente, porque olha que eu entrego. A sinceridade mesmo, Anitta, porque não dá para florear, não dá para ser, eu vou para a escola, professorinha Helena. E assim, o fato de eu ir com essa mentalidade positiva me fazia enfrentar as dificuldades do dia a dia com muito mais segurança e clareza. Porque você chega diferente na escola, né? Você tem que chegar sabendo que você tá ali. Porque senão as crianças já começam a subir na sua cabeça. Se você chegar, bom dia, nossa, gente, não vai melhorar o dia, não vai. Eu não tô aqui com papo de coach, mas é a firmeza que você passa a partir do momento que você coloca o seu pezinho na escola. E não começa só lá, começa da forma que você deixa a sua casa. O mundo é cruel, as pessoas lá fora querem te derrubar. 90% das pessoas dentro da escola que perguntam como você está, não é pra te ajudar, viu, querida? É pra do tipo, ai, que bom que ela tá ruim também, porque eu também tô. Então, a partir do momento que a gente entende que as pessoas lá fora fazem isso por uma imaturidade, por uma limitação aqui interna, por várias feridas não curadas, você para de acreditar que todo mundo é bonzinho. E não é que, todo mundo é ruim. Não, tem muita gente doente, gente. Tem muita gente doente aqui, ó. E a pessoa realmente devolve o que ela sente. E é isso. Sem florear, não. E tem uma parte aqui que eu acho muito legal, da atitude mental positiva. Ela pode trazer todas as bênçãos, ricas bênçãos da vida. Pode ajudar a superar dificuldades, descobrir seus pontos fortes, pode ajudar você a seguir à frente, passar até em situações diferentes, né, difíceis, pode transformar a sua maneira de viver, de relacionar com os outros, pode até fazer o impossível se tornar realidade. Aqui, ó, identidade poderosa, positiva. E a negativa? A gente tem que acreditar nos efeitos, nos malefícios da negativa também, senão a gente não valoriza a positiva. Gente, a negativa, ela pode te adoecer, pode, afastar as pessoas que gostam de você, né? É tão forte quanto. Tem gente que adoece e começa a adoecer na mente. Então, se eu não entendo que o positivo tem valor, eu começo a negligenciar o que é negativo. Cara, esse é o maior erro. O maior erro é que nem fatura, sabe quando você pega aquela fatura de cartão de crédito? O maior erro é a gente achar que aquela corridinha do Uber de 10 reais, de 20 reais não vai impactar. E vai sim, gente. Se a gente não tiver isso, a pessoa que vive nessa mentalidade negativa impedirá que os lances de sorte, de network, de qualquer coisa da vida vai beneficiar. Porque nada chega para essa pessoa. O homem com a mentalidade positiva irá organizar as atitudes de tal modo que transformará até os lances de azar em sorte. Esse é o lance. A partir do momento que a gente aprende mesmo com o nosso talismãzinho invisível aqui. A gente aprende com os nossos erros. Porque a gente vai errar. Tem dia que não vai, tá bom. E aí, o que eu faço? Eu converto. Né? Jéssica, como que eu faço isso? Eu preciso de um tempo, eu preciso de treino.
né? Eu preciso sair daquela situação e falar qual é o conselho que você daria para essa pessoa que estaria nessa situação. Se você tem um conselho para dar para uma pessoa que estaria na situação que você tá, você é capaz de reverter a forma de você agir perante a situação. Tem uma atividade que a gente faz na disciplina positiva, que é professores ajudam professores. Por que funciona tão bem? Porque eu pego o meu problema, coloco na roda ali e falo para os outros professores o que você faria no meu lugar. E no lugar do outro, a gente é capaz de fazer muitas coisas. A gente é capaz de pegar uma situação difícil. Ah, não, mas faz isso que resolve. Faz isso que resolve. Ou seja, tem coisa boa para fazer na situação que a gente está agora. A gente que não vê. Esses dias eu tive uma briga aqui com meu marido e é difícil ter briga com meu marido. E tem um grupo de professoras lá que a gente faz o devocional e tal, e são a maioria professoras casadas, mas tudo bem ser casado ou não, né? Porque é sobre relacionamento. E aí eu falei, meninas, olha, fiz isso, falei que eu não deveria, fui reativa, não sei se eu tô cansada, se é muita pressão, eu não sei se isso acontece com vocês. E assim, eu recebi vários conselhos das mulheres professoras lá do grupo. E como é bom ter um grupo pra gente conversar e eu me sentir à vontade. A Vivi sempre maravilhosa. E aí, qual o lance? O lance que eu falei assim, tudo que as mulheres lá do grupo falaram sobre casamento, é tudo que eu já sei. Só que às vezes a gente precisa ouvir numa outra perspectiva. Então, receber conselhos sobre o que fazer quando você acabou de brigar com o marido ou para não brigar com o marido, de mulheres experientes que eu confio, foi tão bom. E é tão bom também a gente ouvir outros profissionais da mesma área, né? É muito bom, sei lá, você trabalha com um advogado, tá num momento difícil do seu escritório, tem outra... Calma, cara, eu passei por isso, eu fiz isso, eu contratei uma pessoa assim, eu fiz essa mentoria, não, eu foquei nisso, eu organizei isso. Por que a gente, como professor, às vezes a gente não faz? Porque quando a gente tá com problema, parece que a gente entra dentro de um caso que só se envergonha pelo problema, né? Por uma dificuldade. Não é, né? A gente tem que aprender a pedir ajuda para as pessoas certas. Porque pedir ajuda para a pessoa que não está lá, que não é melhor do que você na sua ação, não vai te ajudar. Por isso que eu falei, esse grupo são mulheres que eu realmente acredito, né? Que eu pedi ajuda. Tem um ditado em inglês que eles falam muito legal, que é não aceite a camisa de uma pessoa que anda nu. Tipo assim, como uma pessoa que não tá lá, que não faz, vai te ajudar. Então a gente tem que ficar muito esperto também no lance de com quem que a gente vai pedir orientação. Por isso que muito esse pessoal que tem essa visão mais poderosa, que tem essa mente mais positiva, eles têm aqueles grupos de mindset. Porque são pessoas que pensam da mesma maneira que eles pensam. E a gente às vezes se agrupa por pessoas que trabalham no mesmo lugar que a gente trabalha, frequenta o mesmo lugar que a gente frequenta, né? Mas a gente dificilmente tem grupo de pessoas que pensam da mesma maneira que a gente pensa. E o pensamento constrói quem a gente é. Olha que doideira. E a gente não se liga de estar no meio dessas pessoas. Então é extremamente importante. Eu não quero mesmo que a live fique longa. Eu quero que vocês entendam alguns princípios, né? E eu vou passar aqui rapidamente 10 pensamentos pelos quais a gente precisa se guiar, se a gente quer ter essa identidade pedagógica poderosa, né? Essa identidade positiva, mental positiva, né? Que o livro fala da identidade, da atitude mental positiva. Então não adianta eu ter aqui se eu não aplicar. Então conheça que a pessoa mais importante do mundo, né? É você. Então, o seu sucesso físico, a sua felicidade dependem da forma que você vai usar a sua mente, único e exclusivamente. A escolha é sua. Não tô falando que é fácil, mas é determinante isso. A sua mente é um talismã invisível. A atitude mental positiva tem o poder de atrair o que é bom e a negativa repele, te priva de prazeres, de sucessos da vida, de realização da vida. Então, uma ajuda e outra atrapalha. Qual você vai escolher, né? Não culpe ninguém, nem Deus, nada pela falta de sucesso que você está tendo no momento, né? Peça orientação. É difícil de culpabilizar. Pedir orientação é bem difícil. Eu costumo dizer que é buscar a luz em qualquer situação. Em qualquer situação tem algo, ainda mais difícil que seja, positivo.
A gente ensina para as crianças que o erro só acontece quando a gente está no processo de aprender. Porque com a gente é tão carrasca, né? Cada adversidade que a gente passa na vida, gente, tem um benefício equivalente ou maior daquilo que a gente está passando. Então, nunca ache que o momento que a gente está passando, dentro ou fora da sala de aula, não nos vai trazer algum benefício. Aquele aluno mais difícil, aquela mãe mais difícil, se você passar por aquilo, né? Se você enfrentar ali a causa, aprender com a situação, vai te trazer retorno. Porque você não passa por aquela situação e não sai mais forte. Você vai sair mais forte. Essa força vai ser o retorno da situação do problema que você está passando. A gente acha que no momento não vai somar, porque no momento a gente quer logo desaparecer com aquilo. Mas a gente aprende por cada situação. Então, cada situação difícil, né, tem um retorno, por mais que a gente ache que não. Cada não que a gente fala tem um retorno, cada sim que a gente fala tem um retorno. Tudo na vida são escolhas e consequências. Aceite sim a dádiva do nosso trabalho, né? A alegria do trabalho não é trabalhar a alegria de trabalhar, porque é difícil, é muita coisa pra gente fazer. Mas a gente tem que aprender a gostar, aprender a amar, a servir a pessoa que é favorecida pelo nosso trabalho. Eu posso, por exemplo, não gostar, faço pizza. Eu posso não gostar de ficar amassando a pizza, de assar, é quente. Todas essas coisas, esses trabalhos de professora, realmente não são legais, né? Tá bom, mas servir a pizza, ver a pessoa comendo a pizza, saber do prazer da pessoa em estar ali, aproveitando aquele momento, isso eu tenho que gostar. Porque se eu não gostar disso, eu já tô de mal da vida faz tempo. E eu vivo 10, 12 horas da minha vida servindo a outra pessoa, que é com o meu trabalho. Então, eu preciso aprender a reconhecer isso. Porque senão o que eu faço não tem valor pro outro, muito menos pra mim. Aí eu entro num ciclo negativo e aí eu adoeço. Aí é doente e ninguém melhora nada. Muito pelo contrário, a gente vai se contaminando e contaminando o outro também, né? A gente nunca pode subestimar o poder da atitude mental negativa. Gente, ninguém gosta de ficar perto de pessoas, ouvido aos céus. Então, se você não gosta, se você tá se tornando essa pessoa, também ninguém vai gostar de ficar perto de você. Não subestime, não acho que um dia, só hoje é uma fase velha. Não acho que é isso. As pessoas, você vai ser conhecida e reconhecida por isso, pela forma que você se expressa, né? Continue o seu trabalho com constância. Tudo que a gente for desenvolver para melhorar, tudo que for para subir, integridade, melhorar o condicionamento físico, os seus valores, tudo que é para melhorar é difícil. Tudo que é para piorar é fácil, né? Para baixo todo santo ajuda. Digamos que nem sejam santos aí, né? Então pense muito bem nisso. Não deixe derrotar pela sua atitude mental. Sempre vai haver na vida situações desfavoráveis. Então, o lance não se fragilize muito por essas situações, porque a vida é tiro, porrada e bomba, né? Então, a gente tem que se fortalecer. Como que a gente se fortalece? De várias maneiras, mas se aqui a gente for fraca, todo mundo derrota. Quanto mais fraca eu sou aqui, mais lixo do mundo eu aceito dentro da minha vida. Quando eu falo do IPP, que é Identidade Pedagógica Poderosa, pode estar um lamaçal lá fora, mas isso eu não vou deixar ninguém entrar na minha mente com o pezinho sujo. É isso, beleza. Aqui dentro tu não entra. A gente vai resolver isso lá fora. Aqui dentro não. Aqui dentro eu sei quem eu sou, eu sei do trabalho que eu faço, eu reconheço as minhas virtudes. Porque se a gente ficar olhando para o mundo, tentando procurar e achar coisas que coloquem a gente para baixo, adivinha só, a gente vai achar a todo momento. E se a gente acha, sabe o que a gente faz? A gente coloca na bolsa e leva para casa. Aí a gente é a nossa pior versão com quem a gente mais ama. Principalmente com a gente mesmo. Aí não tem como ser leve, não tem como ser feliz, não tem como não adoecer, não tem como ser positivo. Aí a gente vai só nesse ciclo vicioso. E deixa eu falar uma coisa. Se culpar, reclamar, se vitimizar, pegar as dores dos outros, estar sobrecarregada, todo esse comportamento é vicioso.
Porque toda vez que a gente se sente assim, a gente libera uma quantidade de cortisol, de estresse muito grande na vida. Essa sensação, até de ansiedade, de aflição, tudo isso é vicioso. É uma sensação que vicia, tanto quanto sensação boa. Então, eu sugiro fortemente que a gente se vicie nas coisas que fazem bem para a vida, mesmo lembrando que a vida não é fácil. A intenção aqui não é do tipo, olha, é tudo lindo, chega sorrindo que tudo muda. Não é isso. Mas se a gente não for forte aqui dentro, todo mundo dobra a gente, coloca a gente onde a gente quer. E a gente pertence exclusivamente a nós mesmas, né? Então, fortalecer nossa identidade é primordial. Hoje nós falamos bastante do que tem no primeiro parte aqui do capítulo desse livro. E semana que vem, terça-feira que vem, tem outra livezinha, 5 e 7 da manhã. Né? Vou acordar vocês, vou passar um pouquinho, então medite um pouquinho nisso. Talvez depois eu faça ali um resuminho, né? Pode ser que a gente tenha um canal aí para as pessoas entrarem depois. Não subestime o poder da tua mente, nem pelo lado bom, nem pelo lado ruim. Cuide dela, é seu maior tesouro, acredite nisso. Um bom dia para quem acordou, para quem vai ver isso gravado depois. A intenção aqui é sempre passar uma mensagem de fortalecimento, gente. Eu aprendo muito com vocês, espero que eu possa contribuir um cadinho mais aí pra... Ai, a Jéssica falou isso uma vez, né? A Jéssica falou que dá certo se a gente fizer assim. Então a gente se ajuda sempre. Ó, um beijo grande, ótima terça-feira, uma terça-feira abençoada e teremos novidades. Um beijo, meus amores, até mais!